E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos quebra-cabeças éticos mais fascinantes da ficção científica. Uma história que nos obriga a perguntar, afinal, o que define um ser humano? Então, como diria um certo doutor, Jerônimo. Para começar, já vamos com uma pergunta daquelas de bugar a mente. Imagina só, se existisse uma cópia exata de uma pessoa, com tudinho, as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, qual das duas teria o direito de ser a original, de continuar vivendo aquela vida? Pois é exatamente esse o nó que a gente vai tentar desatar hoje. Beleza, então vamos lá. Nossa história de hoje vem direto da era do 11º Doutor. Sim, aquele da gravata borboleta, que achava que gravatas borboleta eram legais. A gente tá falando dos episódios A Carne Rebelde e As Quase Pessoas, que jogam a gente, sem dó, no meio de uma crise existencial sobre identidade, consciência e o que raio significa ser gente. Mas afinal, o que é essa tal de carne? Bom, imagina uma espécie de massa biológica totalmente programável. Você pluga uma pessoa nela e, pronto, ela cria uma cópia perfeita. Um clone, que na série eles chamam de Gengar. E para que serve isso? Para fazer os trabalhos mais perigosos que se pode imaginar, tipo numa usina de ácido. É basicamente um equipamento de proteção, só que vivo. Um avatar de carne e osso completamente descartável. E o processo nossa, é de uma frieza que dá arrepios. Funciona assim. Primeiro, eles fazem uma conexão neural que copia a consciência e as memórias do humano original para essas carnes. Daí, a cópia perfeita, o Ganger, é criada e mandada direto para a zona de perigo. E se acontecer um acidente? Se o Ganger se machucar? Simples. Ele é derretido e reciclado. Fim. Sem cerimônia, sem luto, nada. É um ciclo brutal de usar e jogar fora. Só que aí, a coisa toda sai do controle. Uma tempestade solar bizarra atinge a usina e, de repente, algo muda. A conexão entre os humanos e os Gengars é cortada. E o que acontece? Os clones se tornam totalmente independentes, com consciência própria. E o detalhe mais crucial de todos, cada um deles tem a certeza absoluta, com cada célula do corpo, de que ele é o original. A partir desse momento, a pergunta que fica é: qual é a diferença? Pensa bem. Os dois têm as mesmas memórias, sim. Os dois sentem dor física, sim. Têm os mesmos medos, os mesmos amores pela família que deixaram em casa, sim. E o mais fundamental, os dois querem viver? Com toda certeza. Na prática, na experiência de existir, não tem mais como distinguir um do outro. E aqui a gente chega no ponto central, no coração ético da discussão toda. É uma ideia que o filósofo Jeremy Bentham levantou e que o Dr. Eccles ecoa perfeitamente. A grande questão não é se eles podem pensar ou se eles podem falar, mas sim se eles podem sofrer. É isso. O critério que importa para a moralidade não é de onde algo veio ou quão inteligente é a senciência. A capacidade de sentir, de sofrer, é isso que dá a qualquer ser o direito de ser tratado com consideração. Basicamente, o que os humanos daquela usina fizeram foi cometer uma falha ética gigantesca. Eles quebraram uma regra de ouro da filosofia que um cara chamado Kant definiu como imperativo categórico. E o que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que você nunca deve tratar um ser consciente como uma simples ferramenta, como um meio para conseguir alguma coisa. Você tem que tratar esse ser como um fim em si mesmo. E foi exatamente o contrário do que eles fizeram. Eles instrumentalizaram a vida para lucrar. Tá, mas vamos sair um pouco da filosofia e trazer essa discussão maluca para nossa realidade. Quer dizer, quase. Imagina se essa usina, com esses clones todos, estivesse funcionando aqui, no Brasil. Como é que a nossa lei, o nosso sistema jurídico ia lidar com um Gengar consciente batendo na porta de um tribunal e falando: "Ei, eu tenho direitos"? Olha, a resposta para isso começa na base de tudo, a nossa Constituição Federal. Lá no artigo 1º tem uma coisa chamada princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é tipo o pilar mestre do nosso direito. É um guarda-chuva que protege o valor de cada indivíduo. E a partir do momento em que um Wager demonstrasse consciência, senciência, a tendência é que o nosso direito o reconhecesse como pessoa. E aí, meu amigo, a proteção seria imediata. E o tamanho da encrenca que essa empresa arrumaria seria gigantesco. Vamos lá, só para ter uma ideia. A simples criação do Gengar
Crime, segundo a lei de biossegurança que proíbe clonagem humana. Jogar o clone no ácido, homicídio qualificado, sem tirar nem pôr. Usar ele para trabalho perigoso? Opa! Isso se chama trabalho análogo à escravidão. E copiar as memórias de alguém sem permissão, violação dos direitos da personalidade, gerando indenizações que poderiam quebrar a empresa. Seria um desastre jurídico completo. E alguém pode pensar, mas eles podiam fazer isso escondido. Sério? Olha a quantidade de gente que estaria no pé deles. O Ministério do Trabalho ia querer saber quem são esses funcionários sem registro. O Ministério Público do Trabalho ia cair em cima por causa das condições. A CTNBio, que cuida da biossegurança, a Anvisa, a Polícia Federal investigando o crime de clonagem, até o IBAMA poderia se meter por causa do descarte do ácido. Sinceramente, esconder uma operação dessas aqui seria praticamente impossível. Mas é agora que a nossa conversa dá uma virada de chave e fica bem mais urgente. Porque esse dilema todo que a gente viu lá em Doctor Who, ele não é mais só coisa de ficção científica com clones de carne e osso. Não, ele já tá batendo na nossa porta. Agora mesmo. Até agora, a gente estava falando de carne, de matéria biológica, programável. Mas e se a nova carne for digital? E se ela for feita de código, de silício? E se o nosso próximo Genzer for uma inteligência artificial? Parem para pensar um pouco. A gente já tem os gangues de hoje em dia. O que são os deepfakes se não clones digitais da nossa aparência e da nossa voz? E os grandes modelos de linguagem, as IAs que conversam com a gente. Elas imitam o nosso jeito de pensar. Já existe até robótica que usa tecido muscular de verdade. O próximo passo, uma IA que talvez possa sentir de verdade, bom, isso já não parece tão distante assim. E com isso, todas aquelas perguntas éticas voltam, e com uma força tremenda. E isso nos leva à nossa questão final. A tecnologia está correndo numa velocidade absurda, talvez mais rápido do que a nossa capacidade de refletir sobre ela. A pergunta, então, deixou de ser se a gente vai enfrentar esse tipo de dilema. A pergunta agora é como. Estamos, de verdade, preparados para as respostas que a gente vai ter que dar? Para fechar, vou deixar uma provocação que amarra toda a nossa discussão. Pensem comigo. Se um robô, com uma IA avançada, decide por conta própria, por uma escolha de seus algoritmos, se sacrificar para salvar uma vida humana, o que ele merece? Um funeral, em reconhecimento ao seu ato, ou só uma nota fiscal para comprar um novo? A resposta que a nossa sociedade der para essa pergunta vai dizer muito sobre o futuro que a gente está construindo. Fica aí a reflexão.